Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super. E se você gosta do conteúdo do canal, por favor se inscreve, desce o dedo no like aí, é só clicar aqui ó, no joinha que você gostou do vídeo e ajuda a Auto Super bastante, beleza? Bom, hoje o tema são os 10 piores carros para você se comprar no mundo, tá? Então a gente vai dar uma breve aqui, uma geral dos piores carros que foram fabricados aí e que você poderia ter um grande problema se você comprasse. Bom, nos anos 70 eu vou falar do Ford Pinto. Pois é, Ford Pinto, olha o nome do carro que eles fizeram. Já pelo nome você não compraria, óbvio, né? Mas ele tem um grande problema esse carro. O que acontece? Olhando para o carro, ele nem é muito feio, ele lembra mais ou menos um Maverick, vai mais ou menos, bem mais ou menos. Só que acontece, o tanque de gasolina desse carro ficava atrás do para-choque ali, na parte que envolve, como se fosse uma alma do para-choque. Aí o que acontecia? Um acidente, provavelmente uma batida na traseira, acabava perdendo o combustível. Se não bastasse o combustível, acabava pegando fogo no carro. Ou seja, a Ford sofreu grandes processos por causa desse carro. Eles acharam, até na época, que era melhor eles não fazerem um recall e apenas pagar os processos que eles recebiam em relação aos carros, até que uma hora morreu alguém lá e eles receberam um processo muito grande e foram obrigados a pagar a indenização, que era muito alta. Então eles acabaram tirando o carro do mercado e desencanaram dele. Bom, em segundo lugar vem o Fiat Multipla. Meu Deus do céu, cara. Olha, esse carro só não é pior do que um que eu não posso falar o nome aqui no canal. Bom, o carro ele era espaçoso, né? Ele foi vendido aí nos anos 2000, ele era um carro super confiável, porém ele tinha um design muito, mas muito estranho. Ele tinha um capô muito abaixo, né? Então, imagina, vem o vidro dianteiro, aí ele tinha como se fosse uma faixa embaixo do vidro dianteiro com duas lanterninhas assim, dois faróis, e depois vinha o capô mais baixo ainda. O carro ele tinha um design muito estranho, o vidro lateral dele ali, o vidro que fica na lateral do carro, ele era muito grande, muito grande. Assim, olhando, ele é um carro bizarro, né? Bom, enfim, eu não sei o que a Fiat pensou, cara, o engenheiro devia estar bêbado. Aí o cara que aprova o processo do engenheiro designer lá que fez o carro, estava bêbado também, aprovou, certo? E o cara que cuida da parte comercial também estava bêbado e aprovou, ou seja, muita gente bebendo. Bom, em terceiro lugar agora, volta a Fiat novamente com o Fiat Tipo. Eu sei que eu vou levar algumas pedradas aqui, mas a famigerada versão dele de 1995, exatamente essa versão, que veio diretamente da Itália para o Brasil. O carro ele era muito legal na época, né? Eu lembro que todo mundo que comprava geralmente tinha uma posição bacana, não era um carro tão barato, porta-malas era de fibra, dizia que o carro era mais leve, enfim, tinha uma série de coisas. Mas uma coisa que a Fiat não contou é que o carro pegava fogo, né? Era um problema, aqui ó, eles descrevem muito bem, era um problema nas mangueiras do sistema hidráulico da direção, fazer com que o fluido altamente inflamável fosse despejado no compartimento do motor e fizesse com que o carro começasse a pegar fogo. Eu lembro de ter visto um carro desse pegando fogo na minha infância, tá? Então, pode falar o que for, o carro pegava fogo e é um carro horroroso para você comprar. Bom, em quarto lugar agora, um carro muito peculiar, tá? É o Audi A2. Cara, por que um Audi estaria nessa lista dos piores carros para vocês comprar? Bom, é uma coisa muito simples. A primeira, ele parece lembra o Audi TT dos anos 2000, os primeiros? Ele parece um Audi TT que o cara pegou e esticou ele para cima, só assim, em vez de... Ele pegou aquele design, esticou o carro para cima e colocou duas portas na traseira. Esse carro ele era feito todinho em alumínio. Ou seja, qualquer batida era praticamente perda total no carro, porque não tinha conserto as peças, né? O alumínio ele não é igual ao metal, uma chapa de metal que você vai lá e trabalha e coloca tudo no lugar. Ou seja, isso daí já acabava com o carro, né? Então a carroceria era todinha em alumínio, isso era um problema. E outro problema muito bizarro nesse carro é que o capô não abria. Era como se fosse fazer um processo de funilaria, você tinha que tirar o capô do lugar para poder fazer uma manutenção. Olha, o Audi A2 pode ser uma porcaria, mas ó, clica aqui e dá uma olhada num rolê que o Lucas fez com o Audi A3 insano do nosso amigo Brunão, que vocês vão ver, o carro é muito louco. Em quinto lugar, vem um carro antigo, né, provavelmente dos anos 60, 70, imagino eu, da Ford, chama Ford Edsel.
tá? O único filho de Henry Ford, Edsel Bryant, com um design diferenciado na época. Ele fez um design muito louco. O carro, ele não era exatamente feio, horroroso, tudo, mas ele tinha um grande problema. A frente dele ficou taxada como se ela parecesse uma... Mas, infelizmente, esse carro ele ficou taxado na época nos Estados Unidos que ele parecia que a frente dele remetia a isso. E acabou sendo um fracasso de vendas da Ford na época. Bom, galera, até agora, o que você está achando dos carros aqui que eu escolhi? Você mudaria alguma coisa? Colocaria algum outro carro? Escreve aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, o que faltou. E quem sabe a gente faz um lista 10 aí só com o que vocês vão falar que acabou faltando aqui dos piores carros já fabricados, beleza? Em sexto lugar vem o Breitling SV1, né, seria. Bom, o Malcolm Breitling, que era o dono da marca, né, na época, ele ficou conhecido como um idiota com iniciativa, porque ele tentou emplacar vários carros e ele não conseguia. Na verdade, ele queria fazer um carro super seguro. Quando ele fez o Breitling SV1, ele até parece que foi ele que meio inspirou a galera a fazer o DeLorean, né? Porque ele tinha as portas-asas de gaivota, ele queria fazer um carro super seguro na época. O problema é que ele fez um carro muito pesado. Só para vocês terem ideia, a estrutura de cada porta dessas asas de gaivota pesava uns 50 quilos. E nessa fúria dele de fazer um carro tão seguro, ele acabou pecando numa coisa muito simples. O carro tinha muito plástico. Ou seja, quando ele pegava, mesmo sem ele ter um acendedor de cigarros, que era uma coisa na época perigosa, que podia gerar fogo dentro do carro, esse carro pegava fogo muito rápido, porque ele tinha muito plástico. E isso daí acabou levando o carro ele ficava muito sujeito a incêndio de uma forma muito rápida, né? Não tinha como apagar. Em oitavo lugar vem um carro chamado Yugo, Y-U-G-O, que nominho, né? Bom, para variar, ele era de quem? Do Malcolm Breitling, de novo, mais uma aposta errada. Esse carro, ele era a representação perfeita da indústria automotiva soviética, né? Que era um carro de baixíssimo custo, então, ou seja, para vender muito. A ideia do cara era vender quantidade e não qualidade. Foi um grande problema porque ele vendeu muito pouco, porque até os tapetes, para você ter ideia, eram opcionais no carro. Foi mais um fracasso de vendas do Malcolm Breitling e provavelmente foi ali que acabou grande parte que ele tentou fazer alguma coisa. Ele ainda conseguiu emplacar esse carro, mas olhando assim para o carro, você até lembra uma Fiat Elba, 2 portas, sei lá, um Uno, lembra algumas coisas assim, mas o carro, um Lada, né, pelo fato de ser soviético, mas não pegou. Tá? Bom, em oitavo lugar, um carro que é muito colecionável, mas ele, na época, acabou não fazendo muito sucesso, porque acabou vendendo muito pouco, pela situação que o mundo vivia na época, né? Foi a Romizeta, tá? Em oitavo lugar. Sei que tem vários amantes do carro, eu acho um carro super engraçado, pelo fato de ser 2 pessoas, ele ter 3 rodas, ele é um carro bem diferente. O problema é que ele era vendido enquanto o mundo estava num pós-Guerra Fria e as famílias estavam crescendo muito, e ele era um carro de 2 lugares. Né? Ele era um carro com uma boa dirigibilidade, ele tinha até uma performance razoável pelo que tinha no carro, mas ele não conquistou muito público na época, tanto que foram tão poucas unidades que hoje esses carros estão só na mão de colecionador e valem uma bela grana. Em nono lugar, um outro carro aqui, esse da indústria nacional brasileira. Sei que tem vários amantes da marca, mas realmente foi um carro que não fez sucesso, que foi o Gurgel BR-800, que foi uma tentativa de crescimento da indústria automobilística nacional na época. Ele tinha um motor relativamente moderno, mas o visual dele não era nada bonito. O carro era bem feinho, o Gurgel. Assim, na época que você já tinha, se você pegasse e comparasse ele com um Gol quadrado, alguma coisa assim, ele não tinha um design muito legal, né? Então, uma coisa que a galera acabou comentando muito é que os carros da indústria brasileira pareciam ser feitos de papelões também, porque esse carro ele era feito de fibra. E isso foi um grande problema, porque por uma questão até de acidente, os carros eles não eram duráveis, tem alguns que têm problema de corrosão em algumas partes, enfim. Foi uma tentativa fracassada da indústria brasileira, uma pena. Bom, galera, em 10º lugar, foi uma escolha muito pessoal agora minha, eu coloquei a Volkswagen Brasília. Por que eu coloquei esse carro? Porque o motor era dentro do carro, porque ficava uma madeira em cima do motor, ou seja, qualquer coisa ali pegava um fogo danado.
ela tem uma péssima estabilidade, a velocidade máxima é baixíssima, ou seja, tem muita coisa ruim numa Brasília, certo? Eu não consigo pensar em alguma coisa boa, né? O cheiro de combustível dentro do carro, cara, é assim, eu não entendo como que saiu um projeto daquele da fábrica. Para mim era um carro muito ruim. Eu não imagino assim o que o engenheiro tinha na cabeça quando ele falou vou enfiar um motor dentro do carro para conviver com as pessoas lá, né? Bom, galera, esse aqui foi o Lista 10. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem este vídeo e desce o dedo no like. Muito obrigado, valeu, até o próximo.